Bem-vindos ao Cuidado Idoso, um espaço dedicado ao bem-estar e à saúde dos nossos queridos idosos. Hoje temos a honra de receber um especialista na área de envelhecimento, Dr. Clineu de Mello Almada Filho. Com uma trajetória de 37 anos dedicados à geriatria e à gerontologia, o Dr. Clineu é uma referência no campo da assistência, ensino e pesquisa nesse segmento. E hoje traz seu conhecimento valioso para discutir os cuidados gerais e especificamente o manejo durante os dias de calor para garantir a saúde e o conforto dos nossos idosos. Então, preparem-se para uma conversa enriquecedora e esclarecedora sobre como garantir o melhor para aqueles que tanto amamos. Doutor, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Eu quero começar perguntando para o senhor, quais são os principais desafios de saúde enfrentados pelos idosos atualmente? Olha, primeiro é um prazer estar aqui, Prazer é conversando todo nosso. com vocês e com o seu público. Hoje nós vivemos um momento do envelhecimento populacional, ou seja, a sobrevida das pessoas, a expectativa de vida está aumentando. Hoje, a chance de alguém com mais de 60 anos ultrapassar os 80 é muito grande em qualquer lugar do mundo. Mas o grande desafio é como essa pessoa atravessará todo esse tempo, com que qualidade de vida, que condição funcional. Nós sabemos que com o envelhecimento aparecem muitas doenças. Não necessariamente tornam a pessoa doente, mas é um desafio enfrentá-las e manter uma qualidade de vida boa. Eu acho que esse é um desafio em todo lugar do mundo. E aí, os serviços que atendem aos idosos, os serviços de saúde, os serviços sociais, recreacionais, estão tendo como se preparar para isso de uma maneira muito rápida, para poder acompanhar toda essa demanda. E quais são os cuidados preventivos mais importantes para os idosos manterem uma boa saúde? As primeiras coisas que são pesquisadas e aprovadas no mundo todo são manter uma boa condição nutricional, ou seja, se alimentar de maneira adequada, evitando tanto a obesidade quanto uma perda de peso muito grande. E também a atividade física regular, não só para melhorar a condição cardiovascular, como também para melhorar o fortalecimento dos ossos e dos músculos tão importantes no dia a dia. Claro, cuidar da saúde de uma forma geral é mandatório. Atentar-se quanto a prevenir doenças, mas também a diagnosticar precocemente doenças, evitar doenças, por exemplo, com vacinação, com uma série, hoje nós temos vacinação, uma série de condições virais, bacterianas, que podem atrapalhar o nosso curso de vida. Então, eu sempre sugiro que a pessoa procure gostar dela mesma, cuidar da sua saúde, porque essa fatura vem. Antigamente, as pessoas morriam mais cedo. Uma pessoa de 60, 70 anos era velha alguns anos atrás. E hoje essa pessoa faz parte do cotidiano, é ativa, trabalha, namora, casa. E, fundamentalmente, a pessoa tem que continuar tendo sonhos, tem que ter projetos. E aí eu não estou falando uma questão financeira, são projetos de vida, são projetos que saltem aos olhos e deem energia. E, doutora, essa prevenção ela não deve ser pensada em ser iniciada só quando eu fizer 60, só após 60. Qual idade é indicado? Ao longo da vida toda, mas que idade seria se a pessoa meio sedentária, para ela se atentar e a partir daí começar? O quanto antes, melhor. Se você pensar nos marcos do envelhecimento, até mais ou menos os 25 anos, a gente tem a maturação dos nossos órgãos. Depois disso, a gente começa a envelhecer.
Ou seja, começa a ter um declínio muito discreto, que é mensurado entre os 35 e 40 anos, já começa a aparecer. Claro, um declínio importante vem com mais anos, 60, 70, 80, né? Mas o quanto antes você cuidar da sua saúde, menos chance você vai ter de ter sequelas dessas doenças. E eu quero frisar que para a qualidade de vida, no envelhecimento, 75% da chance está em melhorar o seu estilo de vida, né? Ou seja, como eu falei, ter hábitos bastante razoáveis, aqueles que todos nós conhecemos, que fazem bem à saúde. Em relação à saúde mental e também emocional dos idosos, como que a gerontologia lida com essa parte? Olha, aí são dois domínios muito importantes, né? Hoje, quando a gente fala da trajetória do envelhecimento, a gente tem que cuidar de alguns domínios que compreendem o que a gente chama hoje de capacidade intrínseca, ou seja, as capacidades físicas e mentais das pessoas. E tanto a questão mental, que aí a gente está falando da cognição, da habilidade, do exercício da nossa capacidade cognitiva, né? Quanto à questão das emoções, né? Que são muito importantes nessa fase de vida, né? Primeiro, como eu falei, bons hábitos. Segundo, as pessoas têm que ser resilientes na vida. A gente tem que entender que alguns declínios acontecem, mas que você pode superá-los ou se adaptar a eles. E isso você vai viver melhor. Só para você ter uma ideia, quase 25% das pessoas idosas têm um grau de desordem afetiva, um grau mínimo de depressão ou de ansiedade. Ou seja, 1/4 das pessoas no mundo. E muitas vezes, né, é só você conseguir ter conversas boas, uma boa vida social, ter amigos, ter relacionamentos, já ajuda. E você sai desse quadro. Por outro lado, algumas dessas pessoas precisam de um tratamento mais específico, de um tratamento medicamentoso, de um tratamento psicoterápico, enfim. O importante nisso tudo é você detectar precocemente essa dificuldade para que você possa tratar e não dar tempo para que o tempo desgaste o seu cérebro. E daí um idoso procura o geriatra, assim que o geriatra ele percebeu isso. Ele mesmo cuida, precisa de um psicólogo junto, como que funciona? Olha, uma andorinha só não faz verão. Então, na verdade, é assim, o geriatra, ele é um médico com uma formação de clínica médica, né, de clínica geral, mas voltado não só às questões do envelhecimento, como também a ter um foco na funcionalidade do indivíduo. Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, muitas vezes eu posso iniciar o tratamento com medicamentos, com orientações, né, sem precisar do auxílio de outro profissional. Mas, habitualmente, para você conseguir uma boa reabilitação do indivíduo, é importante sim, você detectar o problema e ter junto, se for o caso, um psicólogo, se for um caso, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, e você junto reabilitar esse indivíduo. Como eu estava falando, a gente tem nessa capacidade intrínseca alguns domínios, né? Então, o mental, o emocional, a vitalidade, que é a questão da nossa energia, a questão da nutrição, a questão da locomoção, né? Que isso é muito importante, a mobilidade que a gente vai perdendo. E uma outra coisa que a gente pensa pouco, acha que é da idade, mas que é importante a correção. Tanto a diminuição da capacidade visual quanto auditiva. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil tem estudos mostrando que a deficiência auditiva é a terceira causa potencialmente reversível de demência de Alzheimer.
Ou seja, o indivíduo não está ouvindo, ele não está conseguindo guardar essas informações, ele se retrai porque ele não quer ficar perguntando muito sobre isso, né? Então, vamos dizer assim, as vias de comunicação no cérebro ficam truncadas. E disso pode evoluir para um Alzheimer. Isso pode evoluir. Então, assim, dentre as causas preveníveis de Alzheimer, é importantíssimo a gente cuidar da audição. A visão está ligada a isso também? Sim, é muito importante também. Na visão, às vezes são problemas muito fáceis, né? Por exemplo, a famosa catarata. Né? E isso melhora muito a qualidade do indivíduo. Quando as pessoas ficam mais velhas, às vezes elas têm um outro quadro que chama degeneração macular senil, ou seja, a pessoa perde naquela região onde forma a imagem a visão central, ela fica com uma visão periférica. E embora ela não tenha um tratamento efetivo, ela tem várias formas em que possa ser controlada. E é muito importante estar atento a isso. A grande questão é que as pessoas às vezes entendem essas limitações como próprias da idade. E elas não são próprias da idade, né? Eu vou citar um exemplo que é público, né? Que era um dos maiores arquitetos que nós já tivemos nesse país, que era o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer tinha uma degeneração macular, ele não tinha visão central e continuava projetando, porque isso estava na cabeça dele, isso estava no sonho dele, isso estava na vida dele. Então, são formas que você tem de ir se adaptando às limitações. Não é se conformar simplesmente, é tentar driblar e ter uma qualidade de vida. Quando a pessoa não tem esse enfrentamento na vida e ela passa a achar que todos os males do mundo estão com ela porque ela tem uma limitação, ela realmente não vai ter uma qualidade de vida boa. E nós falamos de audição, falamos da visão. Agora quero falar com o senhor sobre sono. Quais são os principais problemas de sono que afetam os idosos e como eles podem ser tratados também? Então, uma questão importante, né, é a atividade do dia a dia. Muitos idosos acabam ficando sem atividade em casa. É claro que isso bagunça totalmente o relógio biológico, né? Mas se a gente considerar problemas no sono, e as pessoas perguntam, é normal quando a gente envelhece dormir menos? Sim, para a maioria das pessoas, sim. Só que, na verdade, o que importa é a qualidade desse sono. Qualidade do sono. Então, tem duas coisas importantes. Às vezes, o idoso não consegue pegar no sono. E, geralmente, tem essa insônia, na verdade, né, por um motivo orgânico, um motivo clínico. A outra questão importante é quando ele fica acordando toda hora, ele não consegue manter o sono. E aí está muito mais ligada à ansiedade e problemas emocionais. Então isso muda um pouquinho o escopo de tratamento. Por outro lado, nós temos uma outra condição muito frequente aí em adultos e em idosos, que é a síndrome de apneia obstrutiva do sono, né? Que por alguma razão, geralmente por uma queda da parte mole do céu da boca, do palato mole, há uma restrição à entrada do ar. Então o indivíduo ronca, dorme e faz reduções importantes da oxigenação no sangue. O aumento de peso tem a ver com isso também? Muito a ver, até porque aumenta-se a gordura nessa região que está em volta da traqueia, né? Que é por onde passa o ar. Então, muitas vezes o indivíduo deitado, principalmente deitado de costas, né? Esse indivíduo acaba tendo uma restrição à passagem de ar. Então são condições que você tem que analisar. Mas aquele indivíduo que não dorme bem, ele tem alguns probleminhas, algumas consequências. Primeiro, queria lembrar que a consolidação da memória do dia, quer dizer, aquilo que a gente vê durante o dia, aquilo que a gente faz durante o dia, ela se dá à noite, no sono profundo. Então, se eu tenho um sono fragmentado, possivelmente isso está interferindo de alguma forma na minha memória. Então, é muito interessante. A outra coisa, o indivíduo acorda cansado durante o dia. Se ele não dormiu à noite, ele está cansado, ele interage menos, tem menos estímulos durante o dia, tem menos disposição.
Isso é um ponto importante para a nossa qualidade de vida. Como o senhor, a medicina, lida com questões de isolamento social e também da solidão entre os idosos? Essa é uma questão delicada e difícil na prática, né? Você consegue identificar isso, mas é muito difícil, às vezes, você interagir. Então, primeiro você tem que tentar entender o porquê desse isolamento social. Esse indivíduo tem uma limitação importante que ele não consegue estar junto aos demais. Esse indivíduo tem uma condição como uma depressão que ele não quer participar, e aí você tem que tratar, ou esse indivíduo não tem vínculos porque ele não tem possibilidade deles, né? E aí, o importante, claro, quando a família é presente, né? Quando esse idoso tem família e ela é presente, é um jeito muito interessante de estimular. Mas a outra coisa são os centros de convivência, os amigos, né? Os relacionamentos que ele vai fazendo, né? Atividades que possam estimular, na verdade, a sua cognição, né? Eu falo que na prática é difícil, porque primeiro que quando as pessoas ficam mais velhas, muitas delas ficam resistentes a qualquer ação, a sair da sua zona, entre aspas, de conforto. A outra é, às vezes, você ter disponibilidade para isso. Olha que interessante. No Araucárias, nós iniciamos um projeto de ter um espaço para as pessoas passarem o dia. E aí fizemos vários eventos gratuitos, as pessoas iam, gostavam, participavam, mas na hora de se inscrever e ter um compromisso, vou toda terça, vou toda quinta, as pessoas não iam, desistiam, não se inscreviam. Né? Esse era aberto só para idosos? Ou... Isso era aberto para idosos. E, na verdade, não era uma questão de custo, até porque o custo nessa modalidade, era bastante acessível. Mas eu acho que tem a coisa, e a gente já observou isso em São Paulo, em outros lugares, há uma resistência. A família, porque às vezes fala, mas eu vou ter que levar toda terça, toda quinta, né? E o idoso fala, mas às vezes eu gosto de dormir, eu não sei se eu venho, né? Então, assim, há uma dificuldade, eu acho que é do ser humano, para sair da sua zona de conforto. Só que se a gente não for mexendo com alguma coisa, é a mesma coisa a pessoa que não gosta de fazer ginástica, tá bom. Mas então, saiba que você vai diminuir a sua reserva cardiovascular, a sua reserva óssea, a sua reserva muscular. Né? Essa fatura chega, essa conta chega para pagar. Então é muito importante a gente entender isso e que isso é, vamos dizer assim, passível de correção. E quando essa fatura chega, o tratamento é sempre bem pior que a prevenção, né? Não há dúvida, prevenir é melhor do que remediar, né? Porque quando as condições já estão instaladas, tudo fica mais complicado. Eu comentei aqui que o fato de você ter doenças, e isso acontece no envelhecimento, no mundo todo, pessoas com mais de 60 anos têm de 3 a 5 doenças diagnosticadas. Tá? Isso não quer dizer que o indivíduo seja doente. Se essas doenças não causam um impacto no dia a dia do indivíduo, não limitam esse indivíduo, não deixam sequelas nesse indivíduo, ele não tem nada para ser doente, só se ele quiser. Agora, vamos falar uma coisa bobinha, né? O indivíduo tem uma pressão alta, e 50% das pessoas com mais de 60 anos têm pressão alta, ele não trata, porque ele não sente nada, porque mais da metade das pessoas com pressão alta não sente nada, e aí ele faz um acidente vascular cerebral, um derrame, né? Que isso é 3 vezes mais comum no hipertenso que não se cuida, ou ele faz um infarto, que é 5 vezes mais comum, um infarto do miocárdio, né, no coração, que é 5 vezes mais comum em que não se trata. E aí ele fica com limitações, paralisa um lado do braço, ou ele fica com falta de ar. Aí sim, isso tem uma repercussão funcional no dia a dia dele, e aí eu devo considerar que ele é doente. E tanto o AVC quanto o infarto, em épocas igual agora, de calor, é mais fácil acontecer ou é relativo? É mais fácil de acontecer por uma razão. Como eu comentei, os idosos, em geral,
com muita frequência tem doenças cardiovasculares associadas, principalmente hipertensão, e tomam remédios para isso. Num calor muito grande, se a pessoa não se hidratar adequadamente, não ficar em ambientes ventilados, essa pessoa pode sim ter diminuições da pressão arterial, né? A gente chama de hipotensão arterial, diminuir a circulação cerebral ou miocárdica e isso resultar num derrame ou num infarto. Então, acho que é muito importante a gente entender, já que se abordou essa questão do calor e nós estamos num momento, numa crise enorme, né? O idoso, em geral, sente menos calor do que o adulto jovem. Tá? Primeiro, o cérebro dele não registra tanto calor assim, nem tanto frio assim. Por quê? Porque há uma desregulaçãozinha nessas vias nervosas. Então, ele percebe menos o calor. E com isso, ele tem uma preocupação menor em se hidratar. Mas ele continua perdendo, tanto pela pele quanto pela urina. E aí, normalmente, ele se desidrata. Em décadas passadas, já foi feito estudo importante em que colocavam um idoso e um adulto jovem, um em cada quarto, que ficava 24 horas sem acesso a líquido. Quando eles saíam desse quarto, o adulto jovem estava morrendo de sede e o idoso não. Né? Só que isso é um grande problema, porque eles desidratam do mesmo jeito. E o idoso, em geral, não gosta de beber água porque ele aumenta o número de micções, ele urina mais. E geralmente tem associado ao envelhecimento, seja por fraqueza da musculatura pélvica, seja por aumento da próstata nos homens, ele pode ter um risco maior de incontinência urinária. Então ele não gosta de beber água por isso. E ele desidrata. Tanto homem quanto mulher? Ou... Sim, por causas distintas às vezes, mas assim, eles têm uma dificuldade em se hidratar. E esse é um grande problema. Então, no verão é fundamental uma hidratação adequada. E quando eu falo isso, é assim, as pessoas querem quantificar. Na verdade, você tem que ingerir de líquido mais ou menos o quanto você faz de xixi, né? O que vai dar entre 1,5 e 2 litros de líquido por dia. Agora, é claro, né? Num calor como nós estamos enfrentando, de 30 e tantos graus, às vezes você precisa ingerir mais. A percepção da sede, como eu falei, no idoso é menor. Mas você pode perceber a boca, a língua mais seca, né? Você pode perceber um pouco mais de cansaço, de mal-estar, dor de cabeça, às vezes cãibras quando tem uma desidratação, né? Isso você tem que ficar atento, falta líquido. E aí é importante só consumir a água ou qualquer líquido? Qualquer tipo de líquido. Água, suco, água de coco, Gatorade, refrigerante, cerveja. Né? Olha, a cerveja também, bem gelada, é muito boa. Mas o que importa é hidratar. Né? Vou lembrar aqui, já que a gente brincou com isso, é que o álcool também tem uma ação diurética. Né? Então, às vezes, faz a pessoa urinar mais e desidrata. Mas o líquido é muito importante. Né? Assim como você usar roupas mais frescas, roupas de algodão, roupas mais claras, você se proteger do sol. E aí, idosos ou adultos jovens têm esse problema. Quer dizer, alguém que resolve ter uma atividade física ou resolver andar na rua ao meio-dia, né? Quer dizer, das 10 às 16, a gente sabe que é um calor mais intenso, um sol mais intenso. Nessa época do ano não dá para fazer isso, não vale a pena, é um risco. Né? Então, é uma questão até de bom senso. E, doutor, existem problemas de saúde que estão relacionados diretamente com o calor em idosos ou não? Sim, principalmente a questão da desidratação que a gente falou. Né? É muito interessante isso, porque pessoas que tomam remédios que às vezes baixam a pressão,
nesta fase do ano, eles precisam ser revistos, muitas vezes precisam ser diminuídos. Então a pessoa tem pressão alta, toma um remédio, está com a pressão bem controlada, né, 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou seja, o famoso 12 por 8, mas numa condição de calor isso vai para 90 por 60 ou 9 por 6, e ele se sente mal. Então, com a avaliação médica, né, isso pode ser readaptado, essa medicação, muitas vezes só nessa condição de verão, mas ela pode ser mexida e isso melhorar. Eu encontrei uma pessoa esses dias, ela fez um comentário assim, eu amo calor, porque eu tomo remédio para pressão alta, mas no calor a minha pressão fica 12 por 8 sempre, não descontrola, é sempre bonitinho. Por que acontece isso? Então, vamos ler o contrário. Provavelmente fora do verão, fora do calor, essa pessoa não está com a pressão controlada, né? Existem pessoas que não sentem tanto, não são tão sensíveis, adultos, jovens ou idosos, e que você não precisa reduzir a pressão. Mas, em geral, você tem que reduzir a pressão. Se ela está controlada, e esse é o objetivo do tratamento, para diminuir os riscos de acidente vascular cerebral e de infarto, ela tem um risco muito maior de no calor. O indivíduo tem menos líquido, tem uma vasodilatação, né? Uma coisa interessante é que você pode ver que o idoso, hoje mesmo, eu avaliei uma senhora que estava num quarto fechado, com janelas fechadas, com porta fechada, e falou que estava com frio. Há uma diminuição da circulação periférica no idoso e realmente ele tem uma chance de ter mais frio. Mas ela estava suando, ela só não percebia exatamente isso. E eu estava derretendo, né? Porque assim, eu só de ficar 10 ou 15 minutos ali conversando, estava me fazendo mal aquele ambiente. E ela estava bem. Mas ela estava perdendo líquido também. E você convencer uma pessoa assim, que não está sentindo nada, né? Olha, o senhor precisa tratar da sua pressão arterial. Não, mas eu não sinto nada. Ou do seu diabetes, mas eu não sinto nada. Então essa brincadeira, a conta vai chegar numa hora e vai chegar de uma maneira geralmente mais trágica, mais dramática, e aí você vai tratar de sequelas, né? A gente tem que ficar atento a isso. O senhor falou desse atendimento que o senhor fez, então nesse caso e em todos os outros casos é importante um ambiente com ventilação adequada. Como que seria essa ventilação? Sim, hoje você vê, né, todos os projetos arquitetônicos modernos levam isso em consideração. Então você ter a ventilação adequada dos ambientes, né? Claro, se possível ambientes mais amplos, né? As pessoas que têm aí em suas casas, e aqui em Itapetininga tem muitas casas mais antigas com teto alto, né? Então elas são mais ventiladas, você tem correntes. E tem os climatizadores, os ventiladores, o ar-condicionado. O que é importante nessa condição? Por exemplo, ventiladores e ar-condicionado, né? Uns gostam, outros não gostam, mas isso precisa. A questão é o vento vir muito diretamente em você. Então você pode deixar de uma maneira estratégica o aparelho, né, o ventilador, e o vento não venha necessariamente direto em você, mas deixe o ambiente fresco. O ar-condicionado é a mesma coisa. Hoje você tem aparelhos modernos que eles já não insuflam ar, né? Eles só vão soltando devagar um arzinho frio, mas sem ventilar, né? Porque é isso, algumas pessoas, mas se eu fico perto do ar-condicionado eu vou ficar resfriada, e é verdade. Ataca a sinusite. Ataca a sinusite, né? Tá bom. Então assim, o vento não precisa ficar te assolando, mas se você tiver um ambiente mais climatizado, claro que vai ser mais agradável. E entre ventilador e ar-condicionado, tem um mais indicado? Olha, o ar-condicionado, se ele não ficar numa temperatura extrema também, né? Porque o grande problema é a pessoa sair do ambiente quente, ir para o gelado, voltar para o quente, isso é problema. Sim. Mas se você deixar numa temperatura que climatize e que a ventilação não venha diretamente a você, eu acho que é muito interessante. Mas nem todos têm acesso ao ar-condicionado. Então pode usar ventiladores junto com a janela ligada, com a porta ligada, né? É comum você estar na sua casa, né? E eu percebo isso na minha,
Ora, se eu abro a janela não refresca nada, mas se eu abro a janela e aquela porta vem uma corrente saudável de vento, né? Você fala assim, que vento gostoso. Quer dizer, esse frescor, ele é muito importante. E o ventilador, a toalha molhada, a bacia de água no quarto, na sala onde tiver o ventilador, isso é mito? Não, é bom? Quando você tem um clima seco, quer dizer, a umidade relativa do ar muito baixa, essa toalha molhada ou uma bacia é muito bom. Mas nós vivemos muitas vezes, principalmente no verão, um calor mais úmido, né? Nós temos aqui regiões tropicais, né? E aí isso não se faz tanto necessário. Por outro lado, né? Se você conseguir tomar banhos mais frescos, né? Às vezes as pessoas falam, eu estou com muito calor e eu vou colocar um pouquinho de água gelada nos pulsos ou aqui no alto das costas ou na nuca. Ajuda por refrescar, né? Por uma sensação de bem-estar, né? Mas não é que seja o grande tratamento. O grande tratamento é um ambiente ventilado, roupas confortáveis, você evitar o sol a pino para suas atividades e você se hidratar bastante. E em relação a cuidadores e familiares, quais medidas preventivas eles podem adotar para proteger os idosos durante ondas de calor? Então, é contribuir com tudo isso, né? Então, seja o cuidador ou o familiar, né? Ou o familiar cuidador, ele vai ter que estar oferecendo líquido, porque, como eu falei, a percepção de sede do idoso é menor do que do adulto jovem. Então, ele não vai espontaneamente, em geral, pedir líquido. E muito comumente, você está conversando com o idoso e fala, olha, o senhor precisa tomar líquido. Ele fala, então, eu tenho um copo d'água aqui do meu lado o dia inteiro, mas o copo fica o dia inteiro mesmo cheio, né? Então, isso não é tomado. Então, esse estímulo, né? O senhor quer mais gelada, quer misturada, quer água em temperatura ambiente, quer um suquinho, quer... Então, tem que ter um estímulo muitas vezes, né? A outra coisa é aquela ideia errônea de deixar no quarto para evitar qualquer contaminação, deixar tudo fechado ou porta fechada, não vai fazer bem, né? Então, eu acho que os cuidadores eles têm uma importância, né, em estar fazendo essa supervisão. Doutor, nós falamos da importância da ventilação adequada. É diferente um local com ventilação adequada para um adulto e para um idoso? Ou é a mesma coisa? Os dois vão sofrer, né? Eu já sofri enquanto adulto jovem e estou sofrendo enquanto idoso. Mas, na verdade, você precisa... o idoso, ele sente um pouquinho mais porque ele percebe menos. Ou seja... O jovem já fica encalorado, ele já fala, eu preciso tomar um líquido, eu preciso abrir a janela, e o idoso não. Então, ele não toma o líquido, ele não abre a janela, ou seja, quando ele tem uma diminuição da pressão, quando ele desidrata, quando ele se sente mal, é que tem essa percepção. Dando esses exemplos, eu recentemente atendi uma paciente, aqui em Itapetininga, que estava... eu cheguei na casa, eu atendi na sala e a casa hermeticamente fechada. Aí eu deixei a porta, tinha um vidro, né? Eu tenho esse costume. Eu deixei a janelinha aberta e voltada para mim. Eu vi que ela até não gostava. Daqui a pouco chegou a filha, né? Pelo menos aí 30 anos mais jovem que ela. E fechou também. E fechou a janela também. E eu falei, eu vou morrer aqui, né? Eu precisei pedir para abrir, porque eu percebi que não era possível. E para elas estava normal. Mas certamente estavam tendo perda hídrica. O senhor comentou desse atendimento na casa. No Araucárias, foi tudo planejado pensando já nesse fato também, pensando como seria melhor para os idosos? A construção do Araucárias, né, e não fomos nós que construímos, ela é de uma casa com teto bem alto e bastante arejada. Então você tem esses fluxos, né? E você tem muito jardim, árvores, etc. e tal. Mesmo assim, né, olha que interessante, o jardim, existe uma varanda no Araucárias.
As pessoas gostam de ficar lá não só por estar perto das árvores e tal, porque tem uma fonte, e essa fonte, na verdade, dá um frescor para o ambiente. Lá nós usamos ventiladores, tentamos deixar em posições estratégicas, né? Mas sim, quem construiu a casa nos facilitou, teve esse planejamento, essa ideia de deixar uma casa bem arejada. E é interessante, porque no calor a nossa casa não esquenta tanto e no frio ela não esfria tanto, né? Então isso dá um equilíbrio. Que bom. E como idosos, doutor, podem manter o ambiente seguro em suas residências para lidar com o calor extremo? Então, a questão é estar atento a isso, né? Então, aqueles idosos que têm condição dessa percepção, né, principalmente aqueles que possam estar nos ouvindo, esses têm que pensar, olha, a minha casa tem que ficar arejada, eu tenho que tomar líquido. Agora, o problema está naqueles idosos que não conseguem, que têm limitações cognitivas ou funcionais, então não conseguem ir, por exemplo, não só percebem menos a sede, como têm dificuldade em ir buscar um copo d'água. Ou tem limitações do tipo, não enxergo para ir até lá, né? E aí sim, as famílias têm que estar auxiliando e reforçando e facilitando e deixando as coisas mais fáceis para que ele possa se mobilizar e ter acesso ao líquido. Nós já falamos de alimentação, mas no calor, a alimentação do idoso deve ser diferenciada? Na verdade, eu acho que de todos nós, né? Então, alimentos muito quentes, né, vão dar uma sensação de mais calor. Ou as comidas pesadas, né, as carnes, os feijões, que são fontes energéticas importantes, né? Então, se você puder, no verão, privilegiar alimentos mais frescos, né, verduras, que as pessoas, apesar daqui ser uma área agrícola importante, né, as pessoas não têm o hábito de comer saladas, né? Alimentos mais frutas, carnes, por exemplo, se você puder comer mais peixe, nessa época, nada contra a carne vermelha, eu adoro carne vermelha e deve ser ingerida, mas alimentos mais frescos, refeições que diminuam, na verdade, o nosso aquecimento metabólico, elas são mais confortáveis, sem dúvida. Doutor, e uma curiosidade, o senhor atende muito idoso que procura o senhor para falar sobre a vida sexual? Olha, há um tabu muito grande sobre isso, né? E mesmo para as pessoas que envelhecem. Os homens, até por uma questão cultural nossa, talvez eles se sintam com mais liberdade. Sim. Principalmente quando eles entram na consulta sem os filhos, sem esposa, né? As mulheres têm mais dificuldade de falar sobre isso. As mulheres que estão envelhecendo, né, mas que não são da geração de 80, são da geração de 60, 70, elas têm mais liberdade de poder falar das dificuldades ou das aspirações, dos desejos, né? Porque o sexo faz parte da vida, né? Ele não é só para procriação. E tem uma questão da nossa pulsão, né? Quando você fala de libido, você fala de desejo, não só sexual, de desejo pela vida, né? E essas coisas se misturam. Então a gente tem que tentar separar o que é a perda do desejo, que aí tem uma coisa de energia, de prazer na vida, né? E o que é uma outra de limitação física. Por exemplo, os homens com uma disfunção erétil, as mulheres com um ressecamento, muitas vezes, de toda a mucosa genital e uma dificuldade de poder estar tendo relação sexual. E nesse caso da disfunção erétil, muitos homens, às vezes, eles se automedicam. Qual a importância de nunca fazer isso? Eu acho que o importante é a gente saber que remédio faz bem, mas também faz mal, né? Então, em geral,
Esses remédios fazem mal para quem? Para quem toma remédios que causem vasodilatação. Já como nós estamos falando do verão, o calor causa vasodilatação. Então, eventualmente, esses remédios, que são internacionalmente conhecidos, né? E praticamente a indústria farmacêutica nessa área é uma das que mais fatura no mundo, mas que, na verdade, embora eles sejam seguros na maior parte do tempo, em algumas condições e para algumas pessoas, eles podem dar efeito colateral. Então, principalmente aquelas pessoas que têm problemas cardiovasculares e que tomam determinados tipos de medicamentos para isso. Então, a orientação de um profissional, de um médico, é bem importante para que tudo corra bem. Para terminar, doutor, eu já ouvi casos de que o uso tinha que tomar por exemplo, tomou a mais, causou infarto. Acontece mesmo isso? Pode acontecer sim, né? Eu quero ressaltar que assim, a gente precisa entender se esse indivíduo toma um medicamento ou não e se esse medicamento teve alguma coisa a ver com isso. Mas o excesso de vasodilatador pode sim, né? Pode sim causar. Eu lembro de uma situação de um paciente que eu atendi há mais ou menos uns 25 anos atrás. Era um senhor de 95 anos. E esse senhor sempre falava, ele fazia questão de falar na consulta, né? Que ele tinha uma vida sexual satisfatória, né? Como ele era muito delicado, ele falava assim, eu sou muito sensível ao toque feminino, mas querendo me deixar claro, né, que isso era importante para ele. E um dia eu fui chamado para atender esse idoso que tinha desmaiado. E aí a família muito aflita, a esposa dele na época acho que tinha uns 89 anos, e eu pedi para todo mundo sair do quarto para eu poder examinar, simplesmente por isso. Ele já estava melhor e quando ele abriu o olho assim para mim, ele falou, doutor, eu nunca mais vou bisar. Ou seja, ele tentou uma segunda vez e aí ele teve uma síncope. Mas eu estou dando esse exemplo porque é bem possível a gente ter uma vida sexual saudável, apesar da longa idade. Esse idoso em particular não tomava remédio, mas já tive outros que pelo excesso de remédio acabaram tendo um mal-estar. Às vezes esse mal-estar pode ser uma coisa muito leve, mas pode resultar num infarto, como você comentou. Doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso Cuidar Idoso. Esteja à vontade para as suas considerações finais. Eu gostaria de deixar uma consideração dentro de tudo que eu coloquei aqui. A primeira coisa, goste-se, preocupe-se com a sua saúde. A chance que você tem de ficar velho, ela é muito grande. Mas um velho sacudido, com saúde, com bem-estar ativo, só vai trazer experiência para toda a sociedade, para todo mundo. Isso causa orgulho, admiração, né? Uma coisa saudável. Então cuide-se, se você pode se prevenir, se você pode ficar atento a condições de saúde que não estão completamente normais, faça isso. Procure um profissional, cuide, e não deixe nunca, né, que a amargura, a tristeza das modificações do dia a dia atrapalhem o seu viver. Porque se a gente está aqui, moço ou velho, é porque há uma razão para a gente estar aqui. Há um desempenho esperado para a gente, né? Então vamos lá. Eu não posso terminar sem perguntar para o senhor, quem está acompanhando a gente agora e tem alguma dúvida, quer falar com o senhor, como que faz? Olha, eu vou deixar o telefone do Araucárias Residencial Sênior, que é 15 3271 8419. E as pessoas que quiserem entrar em contato, será um prazer. Muitas vezes eu não posso atender na hora, eu estou em outra atividade, atendendo alguém, ou não estou no residencial, mas deixando o recado, de alguma forma a gente vai estar conversando. Dr. Clineu, mais uma vez, o meu muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui dividindo o seu conhecimento com a gente.
Obrigado a vocês. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Cuidado Idoso. Lembramos a todos os nossos ouvintes e espectadores que a saúde dos nossos idosos merece atenção constante. Vamos aplicar as orientações e recomendações compartilhadas aqui pelo Dr. Clineu em nossas rotinas, assegurando que nossos queridos idosos estejam sempre protegidos e confortáveis, especialmente durante as altas temperaturas. Fiquem ligados para mais conteúdos informativo e relevante aqui no Cuidado Idoso. A saúde dos nossos entes mais velhos é uma prioridade e juntos continuaremos a aprender e a crescer na busca por proporcionar-lhes uma vida plena e saudável. Lembre-se, cada gesto de cuidado faz a diferença na vida dos nossos idosos e até o próximo episódio.